A palavra ficar é sem dúvidas uma das mais usadas em português. A gente usa ficar o tempo todo. Ficar em casa, ficar doente, ficar triste, ficar fazendo alguma coisa. Mas agora, deixa eu te perguntar. Se você tivesse que traduzir ficar para o inglês agora, sem pensar muito, qual palavra viria na sua cabeça? Provavelmente stay, né? Mas é aí que mora o perigo. É exatamente aí que você pode cair em uma armadilha. É que no inglês não existe só uma palavra que cubra todos os usos do ficar. E é justamente por ser um dos tópicos que os meus alunos mais têm dúvidas que eu decidi trazer essa aula de hoje para você. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como usar o ficar em inglês em 3 contextos diferentes. E no final você vai saber exatamente o verbo correto para usar em cada situação. Sem mais delongas, bora pro que interessa. No português, o verbo ficar é um verdadeiro coringa. A gente fica em casa, fica doente, triste, feliz, com fome, pensando em alguma coisa. Ou seja, existem diversas possibilidades de usar o verbo ficar em diferentes contextos. Mas no inglês, não dá para pensar num verbo só de forma isolada e achar que ele vai conseguir captar todos esses contextos. Primeiramente, você precisa se perguntar: ficar o quê? Ficar como? Ficar onde? Repete isso comigo em voz alta. Ficar o quê? Ficar como? Ficar onde? Essas são as perguntas que vão destravar o seu entendimento na hora de usar o verbo ficar em inglês. Nessa aula, eu vou te ensinar 3 verbos que podem ser traduzidos como ficar em diferentes contextos. Para a gente começar, vamos falar do verbo stay. Da nossa lista, ele é sem dúvidas o mais conhecido. Talvez seja até o único que você saiba usar de fato. Vamos começar pela pronúncia, então. O verbo se pronuncia stay. Isso mesmo. Começa com esse som de S, ó. Stay. Stay. E a pronúncia completa terminando com som de I por causa do Y. Stay. Stay. Ok? Repete comigo agora. Stay. Stay, stay. Isso aí, muito bem. Agora, anota isso aí. O verbo stay, ele é usado quando você fala de ficar em algum lugar. Como, por exemplo, stay at home, ficar em casa. I stay at home mostly. Stay in a hotel, ficar em um hotel. I'll stay at a hotel. Stay here, ficar aqui. Stay here. Fala comigo. Stay at home. Stay at home. Isso aí, muito bem. O stay também pode ser usado quando queremos dizer ficar ou permanecer de determinado estado. Por exemplo, stay calm. Fique calmo. Stay calm. Stay strong. Permaneça forte. Fique forte. Stay strong. Stay positive. Se mantenha positivo. Fique positivo. Try to stay positive. Repete comigo então. Stay calm. Stay calm. Isso aí, muito bem. E voltando só para a ideia do ficar, o stay pode significar ficar com alguém no sentido de fazer companhia a essa pessoa. Por exemplo, stay with me. Fique comigo. Stay with me. Ou stay with friends. Ficar com amigos. I could stay with a friend and then Agora ficou mais fácil de entender, né? O stay é o ficar de ficar em algum lugar, como por exemplo, stay at home, ficar em casa. Permanecer de determinada forma, como em stay calm, fique calmo ou permaneça calmo, ou simplesmente ficar com alguém quando se está fazendo companhia a essa pessoa, como em stay with friends. Ficar com amigos. Agora me diz, como você diria ficar doente em inglês? Se você está pensando em stay sick, eu já te adianto que não é isso. O verbo correto para se usar nesse contexto é o get. Leandro do céu, como assim get? Sim, é isso mesmo. O verbo get é usado para expressar que você ou alguém mudou de estado. Em palavras simples, antes você não estava de um jeito. Por exemplo,
doente, mas passou a ficar. Você ficou doente, ou seja, teve uma mudança de estado. Então, quando você quer expressar essa ideia, você precisa usar o get para isso. Alguns exemplos super comuns para o verbo get com essa ideia de ficar são get sick, que é ficar doente. You're getting sick. Get hungry, que é ficar com fome. Getting hungry. Get tired, que é ficar cansado. He's getting tired. E também get nervous, que é ficar nervoso. I just get very nervous. I get nervous. Enfim, se a ideia de ficar for você ou alguém ficar de uma maneira que não estava antes, pode ir tranquilo no get, pois essa é a forma correta e natural de expressar esse uso do ficar em inglês. Agora repete comigo. Ficar cansado. Get tired. Get tired. Isso aí, muito bem. Get tired. Ah, e um outro uso que eu já ia esquecendo de mencionar. Também usamos get quando as coisas vão mudando com o tempo. Sabe quando a gente fala algo do tipo tá ficando tarde, tá ficando frio, tá escurecendo? Então, a gente também usa o get para dizer essas coisas. Podemos dizer, por exemplo, it's getting late. Está ficando tarde. It's getting late. It's getting dark. Está ficando escuro, está escurecendo. It's getting dark. It's getting cold. Está ficando frio. It's getting cold. Acho que se você ainda não conhecia esse uso, a lógica é bem simples, né? Basta usar o get quando a ideia fosse referir a uma mudança de estado. Algo que não era de determinado jeito, mas ficou ou está ficando. Então repete comigo. Get é igual a mudança de estado. Ele é o ficar que indica uma mudança de estado pra gente. Agora vamos ao terceiro verbo. Sabe quando você diz, eu fiquei pensando nisso o dia todo? Em inglês, essa frase não vai ser nem com o stay e muito menos com o get. O terceiro verbo da nossa lista, que também pode dar a ideia de ficar, é o keep. Repete comigo. Keep. Keep. Mas, Leandro, espera aí. Eu aprendi que o keep é o verbo manter. Sim, o keep é o verbo manter. Mas ele também é usado quando algo continua acontecendo ou quando alguém insiste em continuar fazendo alguma coisa. Olha só alguns exemplos. He kept interrupting me. Ele ficou me interrompendo. Yeah, because he kept interrupting me. I don't like that guy. I keep thinking about it all the time. Eu fico pensando nisso o tempo todo. I keep thinking about it. They kept calling me. Eles ficaram me ligando. She kept calling. Agora repete comigo, ó. I keep thinking about it. I keep thinking about it. Um pouquinho mais devagar. I keep thinking about it. Isso aí, muito bom. E também tem algumas frases do dia a dia que eu posso usar o keep com essa ideia de ficar, como por exemplo em keep the change, que seria o pode ficar com o troco. Keep the change. I decided to keep the bike. Eu decidi ficar com a bicicleta. Ou seja, eu estava pensando em devolver, mas aí eu decidi ficar com ela, não vou mais devolver. Keep quiet. The baby is sleeping. Fica quieto, o bebê está dormindo. Please keep quiet. E também, keep still. Fica parado. Keep still. Então agora você já sabe, quando a ideia de ficar tiver a intenção de algo que continua acontecendo ou de manter, tudo que você precisa fazer é usar o keep e tá tudo resolvido. Então agora você já sabe, enquanto no português nós temos o verbo ficar sendo usado em todos os contextos, no inglês nós temos pelo menos 3 possibilidades: o stay, o get e o keep. Da próxima vez que você for dizer ficar em inglês, lembre-se dessas dicas para não errar o ficar que você quer dizer. Dessa forma, você foca no contexto e não na tradução literal. Agora eu tenho um desafio para você. Você consegue escrever um exemplo seu para cada um dos verbos que nós vimos nesse vídeo? Então manda ver nos comentários desse vídeo, porque eu vou passar lá para conferir e comentar. E é claro, se você aprendeu algo de útil com esse vídeo, não
Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando os nossos vídeos por aqui. E se você quer aprender inglês ainda mais rápido, eu te convido a conhecer o Inglês Pro Evolution, o nosso curso de inglês online para você que está buscando o método eficiente de aprender inglês no seu tempo. E com um preço que cabe no seu bolso e com o meu acompanhamento no nosso grupo do WhatsApp. Você já imaginou o quanto você teria aprendido se tivesse começado a estudar inglês 1 ano atrás? Não perca mais tempo. Para dar o primeiro passo rumo à sua evolução no inglês, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Te espero lá dentro. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e para continuarmos aprendendo juntos, eu selecionei esse vídeo que está aqui ao lado. Clica aí e eu te espero lá. Thanks for watching. See you. Bye bye.